mundo, primeiramente fora Temer, né? Então é um prazer, e fora Sartori também, né? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Então já acho que o 4º ano que nós estamos aqui dando essa palestra, né? Então outros anos foram sobre outros temas da história do Rio Grande do Sul, né? Procurando desmistificar alguns, procurando ressignificar, né? Então a história, ela necessariamente, ela não é sempre a história dos vencedores, às vezes a gente precisa saber o outro lado da história. E hoje eu vou contar talvez uma das histórias mais bonitas, né, da Revolução Farroupilha e da Guerra dos Farrapos. Porque normalmente, há pouco tempo atrás, eu estive em Salvador e conversando com os amigos baianos, inacreditavelmente, eles têm muito mais a noção de que nós fizemos uma guerra contra o Brasil do que propriamente uma revolução. Enquanto que nós aqui tratamos apenas como revolução. Revolução, 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 revolução. E não é revolução. Foi revolução num primeiro momento, né? Lá, 1835 até 1838. A partir dali se proclamou um Estado independente, e esse Estado se formou como um ano figurino, ou seja, com dinheiro, com ministérios. E isso acabou fazendo com que o Rio Grande do Sul, a República Rio-Grandense, entrasse em guerra com um dos maiores países da América do Sul e o maior império, tirando os Estados Unidos, da América do Norte, que existia nas Américas. Então, meus amigos, onde é que entra o Garibaldi nessa história? Justamente quando se forma o Estado soberano, a República do Rio Grande. Falar sobre o Garibaldi é uma coisa muito interessante, porque o Garibaldi ele é uma figura, para não dizer folclórica, quase sui generis. Ele é um homem que simplesmente ele é atípico perante a vida do século XIX. Para vocês terem uma ideia, no século XIX as pessoas duravam uma média de 50 anos. Um homem, uma mulher com 40 anos era considerado o equivalente hoje a um octogenário. Então, o Garibaldi viveu até os seus 70 e poucos anos, o que na época era algo simplesmente surpreendente. Ninguém viveu isso. E o Garibaldi, num tempo onde as comunicações elas eram extremamente complicadas, elas eram extremamente difíceis, onde viagens elas eram empreendidas às vezes em meses, dependendo de algum lugar. Ele conheceu praticamente todos os continentes. Os únicos lugares que o Garibaldi não visitou foram os polos, para vocês terem uma ideia. Então, assim, quando a gente olha os monumentos que foram erigidos em homenagem a ele tem monumentos em quase praticamente todos os lugares do mundo. Tem em Macau, tem na Rússia, tem no Uruguai, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, ele morou em vários lugares, tem nas Ilhas Fiji. Então, assim, ele é uma figura que... ele é um homem atípico ao seu tempo e, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes personalidades do século XIX. Não apenas pela vida como ele levou, mas pelo pensamento dele. Normalmente há uma tendência da historiografia que tenta transformar o Garibaldi simplesmente em um mercenário, né? Então, assim, o que a gente pode dizer em relação a isso, de fato, ele foi um mercenário, né? Só que ele era um mercenário que não estava simplesmente envolto na aura do dinheiro, como muitos outros que lutaram nas guerras que aconteceram pela independência da América Latina aí ao longo do início do século XIX. Ele era um sujeito que ele tinha um pragmatismo, que era libertar a Itália, né, do jugo austríaco, do jugo francês, e também, né, unificá-la. Só que para isso ele não acreditava na monarquia, ele não acreditava na igreja, ele achava que a igreja era principalmente a igreja católica, era literalmente um câncer que precisava ser extirpado. Então ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe a discussão de um Estado laico, uma discussão que ela está viva hoje, né? Então, assim, ela está bem presente, né? Então, assim, quando se faz essa discussão hoje no Brasil sobre a questão ou não do Estado laico, né, o Garibaldi já defendia isso em 1840. Então, assim, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ele era um sujeito que acreditava na emancipação feminina, num momento onde essa pauta simplesmente não existia, e ele acreditava no sufrágio universal, algo também que só foi ser debatido mesmo a miúde em pleno século XX. Então, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Pouco se sabe sobre a infância do Garibaldi, né? Por incrível que pareça, Garibaldi não é italiano, ele é francês. Ele nasceu em Nice. Nice, na época, era uma das províncias
do Reino de Savoia, uma das muitas nações que compunham a Itália, né? E por conta da Guerra Napoleônica, né, a partir do Tratado de Viena, Nice parou nas mãos francesas e até hoje é uma província francesa, ela se chamava Nicéia. Ele criou uma raiva, né, do papado, porque o Papa foi quem fez o tratado pelo qual ele intermediou o tratado pelo qual os franceses ficaram com a terra natal dele, né, e por consequente ele jurou, né, num primeiro momento, que iria libertar Nice do jugo francês e que ia devolver ao Reino de Savoia. Os anos se passaram, né? Pouco se sabe da adolescência dele também. Ele vem de uma família burguesa, onde a família eram padres, sacerdotes, de outros tipos, advogados. Tinha um irmão marinheiro, né? E o pai dele queria que ele seguisse a carreira de advocacia ou de comércio. Porque ele acabou, e como ele tinha um espírito inquieto, aventureiro, ele acabou não fazendo isso. Acabou seguindo a carreira de marinha mesmo, propriamente dita. Ele, muito jovem, tentou fugir de casa, né? Então foi descoberto. O que acabou acontecendo foi que, com isso, ele criou uma prática de se libertar das convenções muito cedo. Então, assim, ele não acreditava nos ditos da sociedade do século XIX, principalmente italiana, né, que ainda não era Itália naquele período, e ele era uma pessoa que logo ele começou a se juntar a diversas sociedades secretas que eram relacionadas à maçonaria, entre elas a Carbonara, né, que foi muito influente no Brasil, no Uruguai, né, na Argentina, e que era uma sociedade de cunho totalmente liberal. Eu me arrisco a dizer que Garibaldi foi talvez um dos primeiros socialistas práticos do seu tempo. Se a gente pudesse comparar figuras históricas, o Garibaldi é muito parecido com o Che Guevara. A diferença só é que a história do Garibaldi teve um final feliz, a do Che Guevara não. Né? E isso não é... a gente não está medindo assim palavras em dizer isso. Isso é verdade. A história dele remonta a isso. E, para vocês terem uma ideia, ele conheceu o Saint-Simon, que foi... o Conde Saint-Simon é o pai da sociologia moderna, é um dos primeiros socialistas modernos da história. Ele, junto com Thomas More, ele criou a ideia de socialismo como nós conhecemos hoje. Mas não aquele socialismo relacionado ao século XX, um socialismo mais amplo, mais humano, né? Mais humanista, baseado nos ideais iluministas da Revolução Francesa. Só que ele, por ser um idealista, ele achava que tinha que ser praticada a liberdade em todos os campos, em todos os cantos do planeta. Então, assim, a ideia de revolução permanente, revolução internacional, não foi Lenin quem trouxe lá durante a Revolução Russa, foi Garibaldi. Porque o Garibaldi lutou em vários conflitos de libertação ao longo de todo o século XIX, ao longo da vida dele. Então, assim, ele participou quando jovem da insurreição genovesa, e essa insurreição foi uma primeira tentativa da Carbonara de fazer com que a Itália se fosse unificada, né? Então, nessa primeira tentativa, ele foi preso e condenado à morte. Então, ele fugiu para o Brasil com a ajuda da maçonaria. Então, assim, ele acabou dando no Rio de Janeiro justamente em 1835. Lá ele conheceu o Frederico Nesi, que colocou ele dentro da Revolução Farroupilha, e mais que isso, ele conheceu o Bento Gonçalves, que deu para ele uma carta de corso. Por que isso, gente? Quando a gente pensa na Revolução Farroupilha, a gente sempre tem, quem é de fora aqui deve ter visto aquela série, A Casa das Sete Mulheres, né? Eles só filmaram um lugar, a Serra de Caçapava. Realmente, uma boa parte da Revolução Farroupilha se deu na região que hoje é a nossa fronteira oeste do estado, né, que é São Gabriel, né, Caçapava, São Borja, enfim, que é mais para cima. Mas o fato é que todo o estado teve guerra, né? Então, assim, e os imperiais, eles conseguiram manter uma posição muito forte no que se refere à questão do cercamento da Lagoa dos Patos. Então, vocês imaginem só, um estado que tem terra lacustre, né? Então, assim, ou seja, ele é banhado por uma enorme lagoa, uma das maiores do mundo, tem um porto de grande calado, mesmo no século XIX, e esse estado não pode usar esse porto porque ele tem um bloqueio naval. Então, o que aconteceu? O Bento Gonçalves, que era um cara que, com todos os defeitos e limitações do seu comando militar, ele era um cara que tinha uma visão de estadista, e ele percebeu isso. Ele sabia que a República do Rio Grande do Sul
se ela não tivesse uma saída para o mar, ela consequentemente seria estrangulada. Por quê? Porque infelizmente nós ainda temos essa herança, nós somos um estado agropastoril. Então isso significa dizer que, né, toda a nossa indústria metal-mecânica que existe hoje, ela é uma coisa que vem do século XX. Então, assim, quem é da economia sabe que não consegue criar um segmento econômico, né, com um pouquinho mais de 50, 60, 70, 80 anos, para esse segmento se consolidar dentro do Estado, dentro de uma nação, ele precisa às vezes de 100, 150 anos. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Industrial Inglesa ela demorou 300 anos para se consolidar. Então isso significa dizer o quê? Que o Rio Grande do Sul, naquela época, carecia de tudo, porque a única coisa que nós produzimos era o charque, né, que servia lá para as Minas Gerais, né, para alimentar os escravos, alimentar a população. Nós não tínhamos ainda a tendência da cultura do plantation, que hoje a gente pode traduzir o plantation como o agronegócio, né, e o latifúndio. Então, assim, o plantation ele não existia aqui, nós não plantávamos nada, a não ser subsistência. O único produto que o Rio Grande do Sul realmente exportava no século XIX é o charque. Então, vocês imaginem só um estado que era carente de tudo, que importava tudo, que nenhum prego era fabricado aqui. Para vocês terem uma ideia, os estribos que hoje, né, os arreios, todo o material metalúrgico que hoje a gente se orgulha tanto, as lanças dos farrapos, tudo veio da Argentina. Nada era fabricado aqui, porque nós não tínhamos tecnologia de forja. Então isso é uma característica. Nós não tínhamos tecnologia bélica, nós não tínhamos metalurgia no estado. Né? Por mais que a gente tivesse, por exemplo, né, uma área, né, muito rica na fronteira oeste. Então quem conhece Lavras do Sul vai se lembrar, Lavras do Sul tem um dos territórios mais antigos do mundo, é rico em nióbio, que hoje é o ouro do futuro, e rico em metais, em diversos tipos de metais, inclusive o ouro. Tanto que é a única cidade mineira do Rio Grande do Sul. Né? Então, ainda quem olha, quem anda em Lavras e olha para as pedras dos calçamentos, é comum a gente ver silicato de ouro nelas quando o sol brilha. Então isso é uma coisa bem interessante. Inclusive uma parte do ouro farroupilha, ele vem justamente da lavra, né, no arroio das lavras, como era chamado. Então assim, as moedas de ouro, uma parte da nossa riqueza que foi entregue para os argentinos para trazer armas, vem dali. Isso é uma história que pouca gente sabe, inclusive, né? Mas, de uma maneira geral, o que acabou acontecendo é que o Bento se deu conta de que ia haver necessidade de romper o bloqueio naval que o Império começou a estabelecer a partir do Porto Rio Grande. Para vocês terem uma ideia, duas cidades nunca conseguiram ser tomadas pelos farroupilhas. Uma delas é Rio Grande e a outra é Porto Alegre. Por isso que Porto Alegre tem um título que foi dado pelo imperador Dom Pedro II, que é a leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque os farroupilhas ficaram aqui muito tempo e cercaram a cidade foi cercada durante praticamente todo o período da guerra de secessão. Então, meus amigos e amigas, né, o que acabou acontecendo é que Garibaldi entra justamente nesse período, né, esse é o momento em que a Marinha da República Rio-Grandense é fundada. Os historiadores têm a mania de abreviar tudo, porque enfim, o nome pomposo, comprido, é a MRL. Então, essa Marinha, né, ela foi formada a partir de uma carta de curso que o Garibaldi deu. O que é uma carta de curso? Carta de curso é a permissão que o Estado dá para que navios de sua marinha ou a serviço dela possam praticar pirataria. Então, assim, se a gente se lembrar das aulas de história dos corsários ingleses, né? Então, assim, os corsários ingleses, eles tinham uma carta de curso, né, da rainha Elizabeth I, do rei inglês. Os franceses também tinham corsários famosos. Então, o Garibaldi fez exatamente isso. Então, a primeira coisa que ele fez foi com o navio dele atacar um navio austríaco, né, na região da onde hoje é o litoral ali de Ilhabela. E a partir dali ele capturou esse navio austríaco, armou ele, né, e conseguiu furar o bloqueio naval. Entrando na Lagoa dos Patos, ele pegou mais 2 navios, e esse é o cerne da nossa marinha, né? O Garibaldi, pouco se sabe sobre a história militar do Garibaldi, no sentido da sua formação. Agora, muito, com certeza, ele aprendeu durante a Guerra dos Farrapos. Podem ter certeza disso. Tanto que todas as experiências militares posteriores dele advêm da experiência que ele teve, do aprendizado que ele fez com a nossa guerra.
ele era um hábil marinheiro e ele tinha uma visão tática, né, que deveria ser estudada para a história naval. Porque uma outra coisa que pouca gente sabe, a Marinha Brasileira entrou poucas vezes em combate. A Segunda Guerra Mundial, ela não combateu, né, por mais que ela tenha patrulhado. A primeira DENOG, que era a divisão naval, né, chegou na Primeira Guerra tarde demais para combater. E ainda por cima bateu algumas baleias, que é um caso clássico, achando que eram submarinos alemães. Na Guerra do Paraguai, né, ela lutou. E tem a famosa Batalha de Riachuelo, que, enfim, que foi uma batalha que foi vencida, né, que foi uma batalha das Marinhas da Tríplice Aliança. E tem o combate de Laguna, aonde a Marinha Brasileira sofreu uma derrota humilhante e fragorosa. Quem fez essa derrota, quem foi o artífice dessa derrota, foi Garibaldi. Então, assim, ó, não preciso dizer para vocês que aquela estrofe do hino rio-grandense, que sirvam as nossas façanhas de orgulho a toda a terra, elas com certeza vêm da história de Garibaldi. Não há, porque de resto, claro que, assim, o Exército Farroupilha, ele teve grandes combates, ele teve grandes glórias, mas, com certeza, os feitos da Marinha do Rio Grande são muito maiores que todas essas batalhas, né? Então, o que o Garibaldi fez, né? Quando ele chegou e percebeu que a Marinha Imperial era muito grande, que iria facilmente fustigar uma força naval de apenas 3 navios, sendo que um deles era armado apenas com 4 canhões, né? O que ele tratou de fazer? Ele tratou de mapear a Lagoa dos Patos. Então, o primeiro mapeamento geográfico da Lagoa dos Patos foi o Garibaldi que fez. O Garibaldi e o João Grandão, que era o John Grings, eles eram profundos conhecedores dos baixios da Lagoa, né? Porque a Lagoa, para vocês terem uma ideia, ainda hoje é necessário dragá-la para que os navios passem, né, dentro do canal, porque, dependendo do lugar, ela encalha. E nós temos vários casos, ao longo do tempo, assim, de 20 em 20 anos, um navio grande encalha na Lagoa dos Patos, porque normalmente a equipagem não sabe onde está se metendo. Mesmo com todos os recursos que nós temos nos dias de hoje, como sonares, radares topográficos, enfim, né, sistema de mapeamento por satélite, mesmo assim os navios encalham. E o nosso litoral é talvez o mais terrível de todos, né, dentro do Atlântico Sul. Pior que ele, só a Terra do Fogo. Então aqui as condições do mar, aqui elas mudam muito rápido, de uma maneira muito intensa. A prova está que nós temos, para quem conhece o litoral do Rio Grande do Sul, ele é um cemitério de navios, né? Então eu mesmo participei uns anos atrás de uma escavação de um brigue do século XIX que foi encontrado, que ele foi encontrado porque as dunas mudaram do lugar, né? E o vento levou, né, a duna para outro lugar e o brigue estava lá inteirinho. Foi um tesouro arqueológico, né, que foi encontrado. E esse navio provavelmente uma ressaca empurrou ele, né, e ele ficou preservado nas dunas ali, escondido durante praticamente 120 anos. E aí o que acabou acontecendo foi que o Garibaldi, por sua vez, né, ele, percebendo essa situação, ele começou a fazer uma luta de ataca, foge, ataca, foge, ataca, foge. E ele apresou vários navios nessa situação. Alguns ele conseguiu literalmente apresar toda a carga, outras os caras literalmente se borraram de medo e ligaram as válvulas de esgoto, que é um mecanismo que todo navio tem para afundar, né? E aí o que acabou acontecendo é que a Marinha Imperial percebeu que não era tão simples, né? Não era tão simples assim atacar a Marinha. A Marinha podia ser pequena, mas ela era macanuda, como dizem, né? Então, assim, uma outra coisa muito interessante que o Garibaldi criou, e talvez ele tenha sido o primeiro militar a pensar isso, foi criar uma tropa interdisciplinar. Então, o que é uma tropa interdisciplinar? São o que hoje a gente chama de soldados de elite. Então, assim, nos Estados Unidos tem os Marines, que é a infantaria da Marinha, o Corpo de Forças Navais. Eles têm os Boinas Verdes, que estavam no Vietnã. A União Soviética e a atual Rússia tem os Spetsnaz, né? São homens que lidam com todos os aspectos da guerra. O primeiro a trazer essa ideia foi o Garibaldi. Então, assim, os marinheiros do Garibaldi eram chamados de patos. Por quê? Porque eles nadavam bem, eram marceneiros, eram marinheiros, eram artilheiros, eram exímios cavaleiros, eram especialistas em armas brancas e especialistas em boiadeiras. Então, assim, ó, simplesmente quando o navio era abordado,
né? Quando o navio era abordado, com certeza no combate corpo a corpo, a Marinha Imperial se dava mal, porque eles simplesmente não tinham a disciplina que esses soldados tinham. Bom, o que aconteceu? O navio deles encalhava, afundava, os pacos simplesmente pegavam os seus cavalos, que estavam dentro dos navios, às vezes, né? Não no caso do Seival, entre Farroupilha, que eram navios pequenos, né? Mas os navios capturados, que foram vários, e saíam pela lagoa, ou então saíam a nado, e ficavam na margem dando risada na cara dos imperiais, porque eles usavam barcos maiores, alguns como Escuras e Brigues, que são navios na margem de 125 toneladas, que simplesmente encalhavam. Então, gente, nesse primeiro momento, né, o Garibaldi percebeu que não tinha o que fazer em relação a esse cerco que a Marinha está fazendo. E a Marinha Imperial, ao mesmo tempo, estava começando a colocar um outro tipo de navio que era o supra-sumo da tecnologia da época, que eram os navios a vapor. Então, assim, os primeiros vapores que foram usados pela nossa Marinha foram usados no encalço do Garibaldi. E aí surge, talvez, o espetáculo mais maluco e que foi pouco utilizado em toda a história militar, né, mundial, que é a ideia de transportar os navios por terra. Bom, não temos como vencer o bloqueio, vamos então transportar os navios para outro ponto litoral, aonde não tem a presença do Império, e aí vamos chegar e alcançar o mar e atacar eles por trás. Eles nunca vão esperar isso. E foi o que de fato foi feito. Então, para quem se lembra, né, quem já viu O Tempo e o Vento, né, enfim, outros episódios, outros filmes da Revolução Farroupilha, e, enfim, peças de televisão, literatura, esses talvez sejam um dos episódios mais conhecidos da Guerra dos Farrapos e mais retratados, que é o fato de que os dois lanchões, e isso é uma coisa interessante, quando fala lanchão, a gente tem a ideia de um barco pequeno. O lanchão é um barco de 20 toneladas, né? alguns de 25, que são projetados para serem ligeiros, terem uma quilha muito pequena, né? Serem extremamente artilhados, terem uma guarda, né? Terem uma guarda e as chamadas obras vivas, que é o que a gente vê por cima da linha d'água, que fossem muito pequenas, uma baixa silhueta para serem difíceis de serem atingidos. Na guerra moderna hoje, né, a gente chama isso de navio furtivo. Então, assim, tanto a Marinha dos Estados Unidos quanto a Marinha Russa tem vários desses navios, chamados navios furtivos. Quem inventou o conceito foi o Garibaldi, né, e que depois foi copiado em várias outras guerras. E o que o Garibaldi fez? O Garibaldi disse, bom, vamos içar os navios, então eles foram para o Rio Capivari, içaram os navios, colocaram eles sobre rodas. Essa é uma manobra militar que nunca havia sido feita, só tem notícia de uma manobra semelhante a essa na história antiga. Os gregos fizeram isso durante as guerras do Peloponeso, e foi dali que ele tirou provavelmente a inspiração para fazer isso, né? Então, assim, na guerra moderna, nem na Segunda Guerra Mundial, com toda a tecnologia que a guerra já tinha naquela época, uma manobra como essa foi feita. Ele içou os lanchões, transportou eles por mais de 100 quilômetros, né, até a foz do Rio Tramandaí, e ali ele lançou o mar. E foi uma manobra extremamente exitosa e tinhosa, porque ele fez isso nos meses do inverno. Vocês imaginam, não existiam estradas. Para vocês terem uma ideia, em 1835, para a gente ir do centro de Porto Alegre até a Tristeza, demorava-se 2 dias a cavalo. Então, assim, então isso significa dizer que ele percorreu uma distância que era feita em meses, ele percorreu em 20 dias. Por quê? Porque ele pegou essas parelhas de cavalo, eram mais de 100 parelhas, transportou esses barcos, uma tropa de patos preparou o terreno, ou seja, eles dimensionaram e planaram o terreno, secaram banhados para que os navios pudessem passar e não atolassem, né? Então, assim, com muito esforço, eles acabaram levando os navios ao mar. Uma coisa muito interessante sobre a ideia da Marinha, da nossa Marinha, é que ela sempre foi utilizada como uma arma tática, não como uma arma estratégica. E isso quando a gente estuda a história militar, é uma coisa extremamente interessante, porque às vezes tu tem duas disciplinas chocando. A ideia de uma guerra de movimento, que era a guerra que o Garibaldi estava fazendo, e a ideia de uma guerra estática, onde tem posições que precisam ser defendidas. E era isso que a Marinha Imperial estava fazendo. A Marinha Imperial estava defendendo portos. E esses portos, eles por sua vez,
eles estavam todos conectados a um sistema defensivo imóvel. O que o Garibaldi fez? O Garibaldi estudou isso, chegou a um ponto, não, a gente tem que atacar eles por onde eles não esperam. E foi exatamente o que foi feito. Ele entrou no sistema de lagoas que existem a partir da Lagoa de Maruí, na Laguna. Os imperiais não perceberam a manobra. Por sua vez, né, esse é um momento da guerra, né, que, vamos dizer assim, é o auge dela, onde tu tem uma primeira internacionalização da Revolução Farroupilha, né? Então, literalmente, né, a República Juliana, ela foi constituída basicamente como um conjunto de interesses que tinham a ver com a República Rio-Grandense. Então, tanto é que se a Guerra dos Farrapos houvesse sido vencida, possivelmente nós teríamos 2 Estados unidos por uma forma de confederação, e depois eu vou falar sobre isso no final, nas considerações finais, que isso é a origem desse nosso separatismo de hoje. A ideia nasce ali, né? E o que acaba acontecendo é que com a formação da República Juliana, o Canabarro foi lá, atacou Laguna. A ideia era que nós precisávamos de um porto, já que os portos no Rio Grande do Sul eles não poderiam existir da maneira como foi preconizado. O Garibaldi foi contra atacar Laguna, ele preferia atacar Rio Grande por trás. Então, assim, o que acabou acontecendo foi que, bom, vamos atacar Laguna porque nós precisamos de um porto. E aí, o que acabou acontecendo foi que ele atacou por trás, então foi feito um movimento de pinça. Então, as tropas do Canabarro atacaram, né, por terra o porto de Laguna, e o Garibaldi atacou através das lagunas que existiam. E isso pegou os imperiais totalmente surpresa. Foi a derrota que eu estava falando, foi flagrosa. Foi uma derrota que foi feita por mar. 4 navios imperiais foram incendiados nessa história. Um deles muito poderoso, que era a Corveta Cometa, né? Para vocês terem uma ideia, era um navio de linha. Ele em termos de equivalência hoje, ele seria do tamanho de um porta-aviões, se a gente fosse considerar os navios de hoje, né? Então, assim, foi um desastre para a Marinha Imperial, literalmente. E aí se tomaram vários barcos, e aí a Marinha começou a tomar um corpo que ela não tinha. Isso deixou os imperiais tão apavorados. O interventor literalmente chamou o almirante Mariá e disse: olha, ou vocês dão um jeito de acabar com essa brincadeira de marinha que esse italiano maluco está fazendo aqui, ou então a situação vai ficar muito séria, nós vamos voltar vários de vocês na corte marcial. E foi o que o almirante Mariá, que é o comandante em chefe da Marinha Imperial, fez? Ele simplesmente levou 2/3 da frota imperial contra o Garibaldi, com vários navios a vapor, inclusive, e alguns já com peças de retrocarga. Só que esses canhões não são carregados pela boca, são canhões carregados pela culatra. Então, assim, o supra-sumo da tecnologia da época, em termos de arte da guerra, foi utilizado pelo Garibaldi. Obviamente, ante o poderio desses, ele não teve muito o que fazer, né? Ele literalmente provocou um bloqueio. Pelo menos 2 desses navios foram afundados. O primeiro navio a vapor a ser afundado em guerra na América Latina foi o Garibaldi que afundou, né? Então, assim, ele deu um tirambaço em cheio, né, na caldeira desse navio, né? Então o navio partiu ao meio, inclusive não se sabe a localização desse destroço, né? É um sítio histórico, Laguna, que precisa ser ainda pesquisado. Só que ele perdeu muito a sua tropa nesse combate. Um dos navios dele foi incendiado, né? O Seival foi encalhado e ele tratou de fugir por terra junto com o Canabarro. Eles ainda atacaram São José do Norte. E aí a expedição de Laguna, ela tem uma característica extremamente interessante. Ela é justamente em Laguna, né, que o Garibaldi conhece a Anitta. E aí, bom, não vou falar aqui sobre esse episódio, que ele é extremamente conhecido de todo mundo, né? Então, assim, a televisão tratou de dar 1001 versões do acontecimento, mas o fato principal, e isso é que a gente precisa ter noção, é o seguinte: na sociedade do século XIX, não importando qual fosse, a mulher não dava pitaco. As meninas com 12 anos, elas começavam já a fazer o seu enxoval, às vezes antes disso, né? Com 15, 16, normalmente quando já menstruavam, casavam. Então era comum as mulheres com 17, 18 anos já terem uma aparência de 30, porque, enfim, já tiveram todos os seus filhos, já estavam casadas e ficavam presas naquela condição.
Se a mulher não casava, bom, ela era obrigada a cuidar, né, dos filhos, né, das irmãs, enfim, a famosa tia, né? Então, até hoje nós usamos a expressão, ficou para tia. Ela vem dessa situação do século XIX. E aí o que o Garibaldi faz? O Garibaldi se apaixona pela Anitta, né? Ela é uma mulher casada, e muito bem casada, ou seja, ela já era casada há algum tempo. O marido dela, né, era um soldado imperial, né, estava lutando contra os farrapos, e o Garibaldi simplesmente a desposa. O que foi um escândalo na sociedade da época, porque isso foi feito, né, à luz do dia e no nariz da sociedade lagunense. Então, até hoje, assim, se a gente começa a estudar a história dos dois em Laguna, até hoje isso gera consequências, porque mesmo nos dias de hoje, a cidade ela é extremamente fechada. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, é muito comum a situação de quando tem o feriado de finados, tu entra em alguns bairros de Laguna mais antigos, as pessoas não saem das ruas, não saem. De noite todo mundo some. As portas fechadas, e aí tu pergunta por quê? Porque eles têm medo da tal da procissão dos mortos, que quem vê a procissão dos mortos, que é quem sai do cemitério, é uma tradição açoriana antiga, né? Os mortos saem do cemitério, fazem uma procissão, se a pessoa enxerga essa procissão, ela vai morrer no ano seguinte. Então, até hoje, no século XXI, com a internet, com todo esse conhecimento, a tradição se mantém. Então, é uma sociedade extremamente conservadora. E aí, ele percebeu aquilo com um verdadeiro escândalo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, ele disse, não, vai ser minha mulher, eu vou assumir. Gente, isso foi tão grave e é tão impactante que muitas vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, todas as Santa Casas que foram fundadas no século XIX e no século XVIII, elas tinham uma instituição que era chamada de Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos era onde eram colocadas as crianças indesejadas. Porque assim, é óbvio que existiam relações extraconjugais, óbvio que existiam estupros, óbvio que existiam abusos contra as mulheres, mas era tudo escondido. E aqueles vestidões grandes, como os nossos vestidos de prenda, eles favoreciam o ato de esconder essas gravidezes indesejadas. Então, às vezes, as crianças nasciam, porque tudo era muito rigoroso, tudo era muito escondido, sexo era um tabu. Então, às vezes, as crianças nasciam, as mães colocavam lá nas rodas dos expostos e se livravam das crianças indesejadas. E o que o Garibaldi fez? O Garibaldi fez justamente o contrário. Disse, não, minha mulher acabou e pronto, e tu vai lutar comigo. Ele emancipou a Anitta num momento onde simplesmente não havia emancipação feminina. Então isso é um aspecto extremamente interessante e um legado, porque a Anitta viveu com ele até o fim da vida dela. Ele levou ela para o Uruguai, depois levou para a Itália, ela lutou em todas as guerras, confusões que ele se meteu, mas eles também tiveram momentos de grande prosperidade. A prova está que no Uruguai, durante alguns anos, ele foi professor de matemática, ele foi comerciante, ele era vendedor de seguros, né? E nesse interim, o primeiro filho dele, que também lutou com ele na Guerra de Unificação da Itália, o Menotti, nasceu em Mostardas. Mas os outros filhos todos nasceram no Uruguai. E ele teve 6 filhos com ele. Então isso significa dizer que eles tiveram uma vida muito feliz e ele foi muito apaixonado por ela. Claro que quando ela morreu, o velhinho não era tinhoso, ele casou com outra, ele casou com uma francesa, que era Emma, né? Mas, enquanto a Anitta foi viva, ele foi fiel àquele amor, enfim, né? E isso é uma história muito interessante. O que acabou acontecendo com o Garibaldi, o epílogo dele, é que quando ele percebeu que a Guerra dos Farrapos ela não tinha mais sustentação econômica, e isso é uma coisa que precisa ser dita, né? Por mais que doa ao tradicionalismo, quando ele percebeu que a guerra não tinha mais sustentação econômica, ele tratou de dar o pé. Agora, por quê? Não porque ele fosse simplesmente um mercenário, né? Ele era um mercenário, realmente ele era. Ele estava lutando por uma nação que não era dele. Agora, o objetivo principal dele era juntar dinheiro para ter a emancipação da Itália. O grande objetivo dele era emancipar a Itália. Ele vai livrar a Itália do papado e transformar os reinos que compunham a península italiana numa nação só, porque todos falavam a mesma língua. E esse objetivo era um objetivo pragmático dele, né? Então, assim, como ele estava proibido de voltar para a Itália, porque lá ele era condenado de morte, o que ele tratou de fazer foi fazer fortuna e fama, né? E a verdadeira história militar do Garibaldi, ela não começa no Rio Grande do Sul, ela começa no Uruguai. Então, assim, para os uruguaios, né, o Garibaldi é uma figura muito mais importante do que é para nós, porque o Garibaldi assegurou
a manutenção do Uruguai como Estado soberano, principalmente quando houve a guerra entre os caudilhos, a famosa guerra entre Oliva e Rosas, né? Então, assim, quando o Garibaldi pegou e conseguiu manter, a defesa de Montevidéu e conseguiu manter, né, a armada, né, me fugiu agora o nome do general, né, a armada do John Grenfell, né, que é o pai da Marinha Argentina, fora de combate, com uma inferioridade numérica muito grande. Os uruguaios simplesmente idolatram. Assim, da mesma forma que no Rio Grande do Sul a gente tem uma rua com o nome Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros em cada município, né, e Bento Gonçalves também, em Canabarro, enfim, em General Neto, lá em cada cidade uruguaia tem uma calha com o nome Garibaldi. Existem nada mais ou menos que 25 monumentos ao Garibaldi, né, no Uruguai. Por quê? Porque ele é um dos responsáveis pelo asseguramento da nação uruguaia. Então, assim, os nossos irmãos hoje devem muito mais ao Garibaldi do que nós devemos a ele, né? E por mais que o Garibaldi tenha tido um papel fundamental, né, na manutenção do modo de vida da República Rio-Grandense. Então, amigos, eu não vou aqui me estender falando sobre a vida do Garibaldi na Itália. Agora, sim, duas coisas a gente precisa falar. O Garibaldi era uma figura tão maluca que depois que ele lutou a emancipação, italiana, né, lutou pela emancipação italiana, ele conseguiu libertar Roma, né, do jugo e posteriormente, né, do jugo do Papa. E posteriormente ele percebeu que a única maneira ele abriu mão dos seus ideais republicanos e percebeu que a única maneira de emancipar a Itália era se aliar ao rei Vítor Emanuel, que era o rei da Casa de Savoia. Então, assim, tanto que tem uma frase que até hoje o exército italiano utiliza, os Bersaglieri, que é uma tropa italiana do exército da Itália utiliza, que é eu obedeço, né? Eu obedeço. Então, assim, isso vem basicamente dessa ordem do Garibaldi. O Garibaldi trata primeiro de unificar o sul da Itália e depois o norte. Ele poderia ter descansado ali. Ele comprou uma ilha, né, na Sardenha, né? Então essa ilha, ele montou uma fábrica de velas. E para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro sujeito, uma coisa bancária, ele foi o primeiro sujeito a trabalhar com a lógica da PLR, participação de lucros e resultados. Então ele criou uma fábrica de velas e toda a produção dele, ele tratou de dividir com os seus empregados. Então, assim, por quê? Porque como ele era um socialista, ele achava que o trabalho, ele era a soma do trabalho de todos. E o lucro, ele não poderia ser de uma pessoa só. Então assim, ele trabalhou durante algum tempo nisso, ele se meteu na política depois, ele foi no reino da Itália, ele abriu mão do título de nobreza, né, que o rei Vítor Emanuel deu para ele abriu mão desse título, não queria o título, ele participou da Assembleia Constituinte, né, italiana. Então, assim, porque a condição para ele participar da unificação italiana pela égide do rei era, né, era ter uma monarquia constitucional. Então, uma das primeiras monarquias constitucionais da Europa foi a monarquia italiana, né, e isso é fruto da ideia do Garibaldi. E o Garibaldi podia ter se aquietado com 50 anos, e com 50 anos do século XIX, como eu falei, é uma idade praticamente como a de um octogenário hoje. Mas não satisfeito com isso, ele tratou de se meter na Guerra Franco-Prussiana em 1870. E comandou a Legião dos 1000 homens que correram com os prussianos e com os austríacos, né, da região onde hoje é o Tirol. Né? Então, uma parte tem o Tirol italiano e o Tirol, né, austríaco. Né? Então, assim, ele tratou de fazer com que a Áustria ficasse com os domínios que ela tem até hoje. Né? Então, assim, a região do Vêneto também foi uma região que pertencia à Áustria, e o Garibaldi tratou de empurrar todo o exército austríaco muito mais bem equipado, né? Muito mais bem equipado com essa legião. Então, assim, o que acabou acontecendo foi que novamente a França tinha uma dívida com o Garibaldi. Como ele era francês, porque ele nasceu em Nice, né, que na época, eu já falei isso aqui, era uma província do reino de Savoia, né? O que acabou acontecendo que ele também foi deputado pela Assembleia da Terceira República, que foi aquela que sucedeu, né, Napoleão Bonaparte. Só que, pasme, a história não se repete, mas é muito parecida, né?
o Garibaldi sofreu um processo de impeachment parlamentar, como exatamente a presidente Dilma sofreu. A Assembleia Constituinte Francesa, a Assembleia Nacional, alegou que ele não era francês, e por uma manobra regimental tiraram o mandato dele. Porque tinham medo que ele pudesse, estava acontecendo já com o Muro de Paris, tinham medo que ele participasse desse levante, e mais que isso, tinham medo que ele voltasse a emancipar Nice e colocar Nice como um porto importante para a França na época, colocasse Nice de novo como parte do Reino de Savoia, e consequentemente isso fez com que eles tirassem Garibaldi de mão. Não satisfeito, ele também participou da Guerra de Secessão Americana, Guerra Civil dos Estados Unidos. Só que ele ganhou, inclusive, um posto de general, porque ele ofereceu os préstimos dele para o presidente Lincoln. Só que ele ofereceu uma condição, que os escravos do norte fossem todos libertos. E aí, naquele momento, o presidente Lincoln não podia fazer isso, eles estavam com um problema na agricultura. Ele disse: olha, nesse momento eu não posso libertar os escravos, mas a minha promessa para ti é que eu vou libertá-los. Então Garibaldi acabou não participando da guerra. Ele falava, uma coisa que eu me esqueci de falar, ele falava 4 idiomas, entre eles o inglês, porque ele morou nos Estados Unidos, ele morou em Rhode Island, durante uma das muitas fugas dele. E o que acabou acontecendo foi que ele também não participou dessa guerra. Então, no final da vida, ele se retirou para a Itália, nessa ilha, ele morreu na casa dele, que era uma casa bem simples, e ele criou, ele criou a Liga Democrática, que era uma sociedade secreta, e depois transformou numa sociedade pública que propagava, além do socialismo utópico, propagava a libertação feminina, o Estado laico, a democratização das estruturas, a participação da renda. Então, assim, o legado do Garibaldi para a humanidade, não somos nós, não vai mais nem falando sobre o Rio Grande, mas o legado dele para a humanidade é um legado muito grande, porque ele era um homem à frente do seu tempo, que viveu num período onde as pessoas eram cheias de limitações, ele venceu todas essas limitações. Ele foi uma pessoa que venceu tabus, constituiu paradigmas, uma coisa que mesmo nos dias de hoje, com todas as informações, tecnologias que nós temos, uma pessoa como ele não aparece de uma hora para outra, a gente conta nos dedos, assim. Normalmente pessoas como ele aparecem em intervalos históricos, de tempos em tempos eles aparecem. Então o que acaba acontecendo é que a gente acaba se surpreendendo com a história dele, então porque ela não fica reduzida simplesmente à participação dele na Guerra dos Farrapos. O Garibaldi, entrando já nas considerações finais, uma coisa muito interessante sobre o Garibaldi é que ele, além de ter esse aspecto internacionalista, de liberdade, de liberdade no seu sentido mais amplo, ele acaba trazendo uma série de ideias e legados que eles ainda, de uma certa forma ou outra, eles vivem aqui no Rio Grande do Sul, Então, assim, uma dessas ideias que ele trouxe, ele foi o maior, e talvez ele tenha sido o maior propagador delas, junto com o Zambecari, é a ideia de que todos somos iguais. Então, assim, liberdade, igualdade, fraternidade, são exemplos que ele seguiu em vida. A prova está que, normalmente nas tropas dele, não existiam postos de comando abaixo dele. Todos eram iguais. Então, assim, ele tinha um carisma, ele era um líder carismático no momento em que tu tinha lá já generais de 4 estrelas, cheios de condecorações. Ele normalmente, se os soldados dele não recebiam o soldo, ele participava, ele comia a comida dos soldados, ele dormia junto com os soldados, ele tinha as mesmas condições do soldado. Então, assim, ele é uma pessoa que não trabalhava com a lógica da meritocracia. Aliás, ele detestava a meritocracia. E num mundo como hoje, que a meritocracia ela é absolutamente defendida por alguns como meio de vida, ele é uma pessoa que simplesmente no momento onde a meritocracia ela era estabelecida como forma de vida, ou seja, o nobre é nobre porque é nobre, o pobre é pobre porque é pobre, ele rompe com isso.
Um outro aspecto importante a falar é a ideia de emancipação do sul do Brasil. Né? Então, o separatismo ainda é vivo. Né? Eu não sou separatista, quero deixar isso bem claro aqui. Né? Acho que se nós nos separássemos, nós íamos sofrer imperialismo do Brasil. Então, ou até de outros países, né? Porque quero deixar claro. Então, assim, mais polêmicas à parte, um dos legados do Garibaldi é justamente deixar vivo o nosso separatismo. Né? Por uma razão muito simples. Ele considerava o povo do Rio Grande do Sul, talvez, o soldado rio-grandense, o soldado mais valente que ele já lutou. Então, assim, quando Garibaldi se retira da Guerra dos Farrapos, né, lá em 1839, 1840, ele sai de cena, ele pega e escreve uma carta, né, em que ele diz que as façanhas do povo do Rio Grande do Sul, e dos seus soldados, são as maiores que ele já viu em vida e que ele nunca combateu com uma tropa como a nossa. Então, muitos desses ideais e dessa ideia de bravura, de combate destemido, foi o Garibaldi que trouxe e ele manteve vivo e nos deu a ideia muito de acreditar nisso. E de fato, o Rio Grande do Sul, né, não é à toa que a gente influencia a história do Brasil até hoje, o Estado pode estar quebrado economicamente, o Estado pode estar em retrocesso em muitos aspectos, mas nós ainda somos definidores de uma série de coisas no Brasil. Não é à toa que a gente tem um grande número de presidentes, né? Talvez os presidentes mais importantes da história do Brasil, eles tenham vindo daqui. Um deles, com certeza, é o Getúlio Vargas. Né? Então, assim, sem o Getúlio, a gente, querendo ou não, a gente estaria ainda sendo uma república de bananas. Né? Então, o Getúlio traz a ideia de Estado moderno, né? E ele é um sujeito formado nessa cultura. Eu só para ilustrar para vocês uma história engraçada. Qual é o pecado que nós cometemos com a Guerra dos Farrapos e com a ideia do Garibaldi hoje? E por aqui eu vou encerrar a minha fala. Nós temos sempre uma ideia de que os nossos feitos, né, eles foram maiores que nós mesmos. E a história normalmente, ela tende um aspecto da história tende a fazer com que isso se transforme em realidade. Então muitas vezes os historiadores com sarcasmo dizem que a história é uma mentira muito bem contada. E de fato ela é. E eu vou dar um exemplo disso. Se vocês forem no Museu Júlio de Castilhos, aqui na Duque de Caxias, para quem não conhece, eu recomendo a visita, né? Vocês vão ver que no pátio do museu existe um número enorme de peças de artilharia que são do período da Guerra dos Farrapos. Né? Durante muito tempo, a historiografia positivista, que é uma linha da história que celebra os heróis e celebra os grandes feitos, sem considerar o resto, criou uma mentira de que os canhões maiores que estão guardados no museu, né, eles eram os canhões do Seival e do Farroupilha. E que os canhões menores eram canhões que eles eram destinados ao forte de Caçapava. Então o forte que os impérios fizeram, que nunca ficou pronto, né, na região ali da campanha, porque, enfim, a guerra acabou e eles acabaram não terminando o forte. Aliás, é um belo passeio para ser feito nessa cidade para quem um dia for. E aí o que acabou acontecendo é que no século XX, quando começou a surgir a ideia do tradicionalismo, como a gente conhece hoje, os caras começaram a celebrar isso. Não, vejam os grandes e potentosos canhões da Armada Farroupilha. Bom, gente, eu trabalhei muitos anos no Museu Júlio de Castilhos. Nós fizemos uma restauração dos canhões. E eles estão num reparo de cimento que está danificando, né, está provocando uma corrosão com a umidade. Um desses reparos foi removido para realocar o canhão, e aí se descobriu uma gravura embaixo dele. Essa gravura tinha uma medida, que era 15, 28 e 14. Bom, essas medidas são medidas antigas, então elas são medidas inglesas antigas, que é 15 quintais, 24 agarateias e 8 arrobas. Bom, se tu coloca essas medidas e tu converte elas transformam em quilos. E cada canhão tem nada mais ou menos que 300 quilos. Bom, isso significa dizer o quê? Que se o Seival ou o Farroupilha disparasse com esses canhões, o barco ia simplesmente pilonar, né? Então, ou seja, ele ia girar 4, 5 vezes e não teria como. O próprio peso do canhão não seria suportado pelo barco, o barco iria afundar. Obviamente, esses canhões eles eram os canhões do Forte de Caçapava. Não mais que isso, depois a gente, com uma técnica que as crianças usam, nós pegamos e havia um monograma no canhão, nós pegamos e colocamos um carvão em cima e desenhamos o monograma. A gente transcreveu ele
E naquela época ainda não existia internet, foi seus livros. O monograma era do rei George III, que lutou, né, que eram canhões ingleses, que possivelmente vieram como quilha dos navios, né, depois os ingleses traficavam armas no Brasil dessa forma, né, eles vinham como contrapeso de quilha dos navios ingleses, eles eram substituídos por pedras depois aqui no Brasil, e os canhões vinham para as nossas fortalezas. Quem for do Nordeste vai ver centenas desses canhões espalhados, né? Então todos eles da época da Guerra Napoleônica, ou de períodos anteriores, alguns até da Guerra dos 100 Anos, que é lá na baixa Idade Média. Então o que acaba acontecendo é que, na verdade, os canhões pequenininhos, que essa historiografia positivista dizia que né, que estão naquelas fotos ali, né, os canhões pequenininhos, eles eram os canhões sim do Seival de Farroupilha. Depois a gente foi descobrir um livro tombo do museu, que estava escondido, muito bem escondido, dizendo que esses canhões tinham sido recuperados dos destroços do Farroupilha, que tinha afundado na foz do rio Araranguá, né, em combate. Então isso é um exemplo de como a história às vezes pode ser torcida, né, e a gente tem que tomar esse cuidado sempre, né. Então, quem quiser dar uma olhada depois nas fotos, essas fotos são no Museu da Igreja do Galo, em São Gabriel, tá? Vou chamar a atenção de você só daquele baú, né, e daquela bandeira. Aquela bandeira ali é a bandeira do Seival. Ela tem mais de 150 anos. O Garibaldi entregou o Bento Gonçalves e ela passou de geração em geração, né? Então, assim, tem uma parentada do Bento que mora em São Gabriel até hoje, eles doaram essa bandeira. Essa bandeira, ela simplesmente participou de, no mínimo, uns 20 combates, né? E outra coisa que está ali é aquela canastra, né? A canastra é um tipo de baú, né, que era muito comum os homens terem, né? Um baú pequeno que normalmente o povo que era mais pobre não tinha muitas roupas, né? Tanto que é muito comum a gente ver em testamentos antigos do século XVIII, século XIX, serem doadas, né, em testamento cueca, cirola. Por quê? Porque essas roupas elas eram muito difíceis de serem produzidas. Então as canastras elas eram usadas para guardar esse tipo de peça. A expressão canastrão, né, vem exatamente dessa peça. Então, o ator canastrão era por quê? Porque no circo Mambembe antigamente, né, esses atores tinham pouca roupa, eles guardavam as suas roupas em canastras, né? Então, essa canastra, o Garibaldi trouxe da Itália em 1825, a primeira vez que veio para o Brasil. Isso está lá no Museu de São Gabriel. Assim como aquela espingarda lá, né? Aquela espingarda, ela pertenceu também ao Garibaldi, né? E ela deu um tiro no peito do Moringue. Então, assim, eu recomendo uma visita aqui para quem quiser, eu recomendo uma visita a esse museu. Ele é belíssimo, né? Então, assim, ele é uma igreja do século XVIII que foi destruída e foi totalmente restaurada, uma parte da igreja foi mantida, né? É um lugar histórico. Dom Pedro II também esteve lá rezando nessa igreja quando da aclamação da vitória na Guerra do Paraguai, e tem todo esse acervo riquíssimo lá. Às vezes a gente não tem o costume de viajar para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul esconde coisas maravilhosas que a gente não se dá conta. A gente passa batido pela cidade sem conhecer a fundo. Então, agradeço a atenção de vocês, né? Então, até a próxima, né? E era isso que eu tinha para falar por hoje. Uma boa noite a todos.